A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja muito bem. Eu já frustrei muita gente, eu já deixei muita gente triste, eu já errei muito, muito mesmo. E a dor da vida, uma das dores da vida é saber que os erros que cometemos no passado são como um lápis sem ponta escrevendo uma história num pergaminho de vento. Eles estão escritos no meu passado, mas eles não podem ser tocados mais. O passado é algo que você não pode visitar e mudar. Ele existe mesmo que você não possa ver. E mesmo que hoje você tenha fotos que te mostram uma imagem congelada do seu passado, você não vai conseguir visitar aquele momento. O mesmo acontece com parentes que já foram, pessoas das quais nós amamos. E é triste, porque diante dos nossos olhos nós vemos uma geração passando. Bom, mas o nosso assunto aqui hoje, como sempre, ou é filosofia, ou é vida, ou é teologia, e sobretudo é Cristo. Existem pessoas que vendem esperanças em igrejas. E essas pessoas, para mim, são falsários da fé. Existem pessoas que vendem esperança em pregadores com grande envergadura. Existem pessoas que vendem esperanças em confissões de fé. Existem pessoas que vendem esperança numa placa de igreja. Existem pessoas que qualificam e desqualificam pessoas simplesmente pelo tanto de tempo que uma igreja existe ou tanto de tempo que você existe. Existem pessoas que desqualificam pessoas, ministérios, correntes teológicas, simplesmente porque não concordam com elas. Existem pessoas que desqualificam tudo ao seu redor, desde que não seja como aquela pessoa concorda. Nós estamos vivendo um período polarizado, não no sentido só político da sociedade brasileira ou da sociedade de forma mundial, né? Mas também no âmbito teológico e espiritual. E eu vi um comentário, não só de uma pessoa, mas muitas pessoas que falam assim: esse pregador aqui é um bom pregador, então fique lá, congregue com ele. Essa igreja aqui é uma igreja boa, foque lá, congregue nessa igreja, se firme lá, porque a igreja praticamente infalível. Olha, a Confissão de Fé das Assembleias de Deus, que foi escrita agora há pouco tempo, uma confissão maravilhosa, fique com ela, feche com ela. Eu não vivi, mas eu vi talvez um dos principais pregadores da década de 80/90, conhecido como Jimmy Swaggart, um homem que alcançou uma representatividade mundial, que pregou para milhões e milhões de pessoas em estádios, que escreveu dezenas de livros, que comentou uma Bíblia, que era dono de uma faculdade, e eu vi ele ruir diante dos olhos das pessoas. Nós vimos Tiago Santana, por exemplo, infelizmente, assim como infelizmente o James Swaggart, um homem que combatia o falso ensino, combatia os falsos profetas, combatiam as heresias, e que na espada tanto do James Swaggart quanto do Tiago Santana, parafraseando um amigo meu, tem sangue de demônio na espada desses dois. Porém, eu vi ele ruir diante dos meus olhos. Não, mas existe um grande pregador reformado chamado Steve Lawson. Esse pregador é um reformado, homem poderoso na pregação, homem sério, prega de forma reformada, maravilhoso. Nós vimos ele ruir diante dos nossos olhos. Recentemente nós vimos um grande homem de Deus ruindo, não estou aqui para julgar o mérito, diante dos nossos olhos por falhas talvez pequenas, ao que tudo indica, ao que é popular, não ao que tudo indica, ao que é popular. Eu poderia listar outros menos conhecidos, tanto de linha pentecostal, quanto de linha reformada, tanto de linha calvinista, quanto de linha arminiana. Mas nós não ganhamos nada ferindo irmãos que batalham a mesma batalha que a nossa. Pelo contrário, temos que batalhar a batalha da fé. O conselho que o tio Bruno quer te dar é:
não se estribe e não consolide a sua fé em pregadores, em pastores, em confissões de fé, em igreja. Elas podem se decepcionar. Elas podem te decepcionar. Isso não significa negar a história. Isso não significa dizer que a revelação teológica, o conhecimento teológico não é progressivo. Vide a leitura dos pais da igreja, como Irineu de Leão, Tertuliano, Orígenes, Policarpo de Esmirna. Você vai encontrar coisas ali que, nossa, isso está até ultrapassado, mas que de fato formaram as bases do cristianismo, bem como quando você lê as Institutas de Calvino ou as obras de Armínio, você fala, nossa, isso de fato progressivamente foi melhorado. Por quê, irmãos? A única coisa que não precisa ser melhorado, a única coisa que não precisa de atualização e a única coisa que é de fato infalível é a bendita e santa palavra de Deus. Agora, o conselho que eu quero te dar é ser firme em Cristo e no seu Evangelho e esteja em um ambiente próximo da sua Bíblia. Talvez na sua cidade, talvez no seu estado, não tenha as igrejas que são o caminho, a verdade e a vida. Talvez não. Mas talvez tenha uma igreja na sua cidade com uma porta de ferro onde você possa servir ali dentro e pregar o Evangelho ali dentro. Mas eu recebo perguntas que sempre as pessoas falam, a mesma pergunta. Puxa, mas às vezes a gente não está numa cidade pequena, a gente não está num estado pequeno. Nós estamos numa cidade muito grande, num estado muito grande. E a gente vê um monte de igreja pensando diferente, pregadores pensando diferente. É uma loucura. É uma loucura, irmãos. Quem está certo, a gente procura quem está certo. Qual caminho seguir? E o desespero da dúvida é terrível, porque a dúvida é quando você tem a opção de escolha entre dois caminhos. E escolher entre dois caminhos não é uma tarefa fácil. Porque existe um termo, o trade-off, para cada conquista uma renúncia. Se você seguir o caminho de um lado, você vai renunciar às belezas do outro lado. Se você escolher o outro lado, você vai negligenciar, negar, perder as benesses do lado que você excluiu. Haverá sempre uma renúncia para cada conquista e para cada conquista haverá uma renúncia. Mas nós vemos na internet hoje uma apologia a padrões dos quais você deve se ancorar em bons pregadores. Eu diria, você deve se ancorar em pregadores bíblicos. Há pouquíssimo tempo atrás eu conheci um pastor de uma Assembleia de Deus na Zona Leste de São Paulo, numa igreja que tem 30 membros, um homem seríssimo. Eu tenho uma família de pastores. Eu vou citar aqui alguns. Alberto Martins, meu tio, ele talvez tenha, acho que 20 anos de pastor. Tio Benedito, saudoso, se eu chutar, eu vou chutar errado, 30 anos de pastor. Meu primo Tony, meu primo Benite, entre outros aqui que eu posso estar falhando. Pessoas das quais eu conheço do meu ciclo íntimo, que são pessoas extremamente sérias. Os pastores da igreja onde eu congrego hoje, pessoas extremamente sérias, dedicadas ao Evangelho. Porém, talvez estas pessoas não se tornaram conhecidas nas mídias sociais, não se tornaram conhecidas aqui no YouTube, mas que há muitos e muitos e muitos anos pregam o Evangelho e entram em locais que pessoas que estão atrás de uma câmera nunca colocaram um pé. E que agora ditam regras, e que agora dizem o que é certo e o que é errado, e dizem que o evangelho prático é estar nos ombros de grandes pregadores. O evangelho prático, de fato, você aprende numa escola, mas é pôr a perna para andar, a boca para pregar e os ombros para o povo chorar. E, sobretudo, apresentar Jesus Cristo. Existem agora glutões que vomitam e ruminam uma verdade que nem mesmo eles conhecem, uma experiência que nem mesmo eles têm, mas que estão aqui falando que existem classes teológicas
que não podem ser irmãos. Bom, entre outros. O ponto central, irmãos, e o conselho que eu quero deixar aqui para vocês é: embase a sua fé em Jesus. Fortifique e solidifique a sua fé em Jesus. Estribe os seus caminhos em Cristo. E se esse Cristo te der a oportunidade de servir numa igreja de porta de aço, no bairro da sua casa, faça assim. E por que essa diversidade de igrejas e casas? Eu conheci um Jesus que, quando ele fazia parábolas para pescadores, ele falava como um pescador. Quando ele conversava com um publicano, ele utilizava-se termos do publicano. Quando ele conversou com uma samaritana, ele utilizou termos samaritano. As portas e as centenas de portas comunicam cada uma para um público. Existe uma necessidade, não de uma torre de Babel no meio evangélico, onde todos falam uma mesma língua, mas que mesmo com línguas diferentes, todos falem do mesmo Cristo e das mesmas verdades. Isso não significa abraçar denominações que de fato são seitas, das quais negam os pilares centrais da nossa fé. O meu receio e o meu medo é que os bons se silenciam e os maldosos comentam. Ao mesmo tempo, eu me alegro que os bons estão em silêncio aqui para pregar aonde você não prega, para cuidar de quem você não cuida, porque nós conhecemos a sua história. Amados irmãos, não se estribe no professor Bruno Leão ou no pastor Bruno Leão. Eu posso falhar de novo. Eu posso pecar de novo. Não se estribe em Steve Lawson, Paulo Júnior, Jimmy Swaggart ou Hernani Dias Lopes, Luciano Subirá, Eliseu Rodrigues. Os ouça, os respeite, os ame, orem por eles, cuidem deles, zelem. Mas a nossa fé é Cristo. A jornada prática, ela não é continuar ouvindo, ela é viver. E só sabe se o outro viveu quem viveu junto. Todas as portas que se abrem, que defendem as estruturas essenciais do cristianismo, são necessárias. Eu comemoro a cada pregador que se levante, pregando a verdade do Evangelho. E na minha mão não haverá sangue de irmão, mas haverá sangue de sectários.